Hey everybody, welcome back. I'm Christopher, your American English teacher online. Hoje a gente vai falar sobre como expressar arrependimento em inglês, regret. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso, diferentes estruturas gramaticais e expressões. Então a gente vai focar no sentido do que a gente quer falar e não nessas estruturas. Vamos lá? Uma coisa interessante é que nessas diferentes formas de expressar arrependimento, a gente tem uma certa fórmula que a gente não quer mexer muito. Por quê? Muitas vezes, se você muda o pronome ou você muda o tempo verbal, você está falando outra coisa, expressando outra coisa e não arrependimento. Então, a gente não vai focar na gramática, mas você precisa saber que precisa ser falado mais ou menos dessa maneira. A primeira maneira de expressar arrependimento é usando a própria palavra, regret. Tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira é I regret that, tananã. Eu me arrependo ou eu peço desculpas de certa forma que tal coisa. I regret that I am unable to present my father's request to you in person. Aí você viu, no recado da princesa Leia, ela diz que ela pede desculpas ou se arrepende de não poder entregar o recado em pessoa. A outra forma super comum é o verbo regret e depois o próximo verbo no ing, no gerúndio. Isso porque o verbo regret é um que pede necessariamente o ing se um verbo vier depois dele. Stand up? Well, that's about telling jokes. I regret starting this entire conversation. Aí você viu Lúcifer dizer que ele se arrepende de ter começado a conversa. E uma terceira maneira é quando você prevê que você vai se arrepender. I'm going to regret this. E aí você viu o C-3PO falou que ele vai se arrepender antes de pular no túnel para escapar. O arrependimento é uma sensação muito pessoal. A gente se arrepende quando nós mesmos fazemos alguma coisa errada. Então a gente raramente se arrepende pelo que o outro faz. Ele se arrepende. A única vez que a gente fala do arrependimento do outro é quando a gente está relatando isso para alguém ou supondo que a pessoa se arrepende. Para isso, a gente pode usar o verbo regret também, ou essa outra estrutura, que é com wish. Então, com wish, eu posso falar de mim mesmo, ou eu posso falar de outros. I wish I had known, or she wishes she hadn't gone. No clipe a seguir, você vai ver o Mark Wahlberg falando que ele queria ter comprado um outro ursinho de pelúcia, o Teddy Ruxpin. You know, sometimes I think back to that Christmas morning when I was 8 years old. I wish I'd just gotten a Teddy Ruxpin. Aí ele fala, I wish I had bought a Teddy Ruxpin. Eu queria ter comprado, ou desejo ter comprado. Ele expressa arrependimento por ter comprado aquele. O wish também pode ser usado na forma negativa. Olha esse clipe com a Monica no Friends. My God, if I had a nickel for every guy I wish I hadn't. Ela disse, se ela tivesse 5 centavos para cada cara que ela se arrependeu ou desejava não ter, e depois ela parou, né? Não ter saído, por exemplo, mas ela se arrepende de ter saído com esses caras. E como a gente falou, a estrutura com wish é a única outra que a gente usa para descrever o arrependimento do outro. Por exemplo, Did Agent Ward give you anything? He told me he's been to Paris, but he's never really seen it, and that he wishes you stayed in Tahiti. ela disse que um cara se arrepende que o outro não ficou no Tahiti. Arrependimento também vem na forma do should have, no presente. I should have é que eu deveria ter feito alguma coisa, normalmente com o sentido de que não fez. Então, é um arrependimento. Ele pode ser no afirmativo ou no negativo. I shouldn't have done tal coisa. Então, é o should mais o verbo have no presente e mais o particípio passado. FML? I should have known.
No clipe ela fala, I should have known. Eu deveria saber, ou deveria ter desconfiado. Então ela se arrepende de ter confiado. Na forma negativa, mesma coisa, mesmo tempo, mesma estrutura. Só que a gente fala shouldn't have e feito alguma coisa. Oh, I'm so full. You're right. I shouldn't have eaten all that bread. Aí ele não está mais com fome porque ele comeu muito pão. E ele diz, you're right, I shouldn't have eaten all that bread. Se arrependeu de ter comido tanto pão. Existe outra estrutura. If only I, e depois o verbo have no passado, had, e o particípio passado de novo. If only I had gone, if only I had called, if only I had trusted her. Então, se eu tivesse apenas feito tal coisa. Então, mostra arrependimento por não ter feito. A $25 gift card to Coconuts. If only I had used it before all their locations closed. Aí ele disse, ele recebeu um cartão presente e se ele apenas tivesse gastado aquilo antes de fecharem todas as lojas da franquia. Você percebe que todos usam eu. If only I had. Ou I shouldn't have. Né? Sempre eu. So wish e o regret em si que a gente usa para os outros. Existem algumas outras maneiras que são mais modos de falar do que estruturas, bem dizer. Por exemplo, se eu falar, nossa, eu não acredito que eu não consegui. É uma forma de expressar arrependimento por não ter conseguido. We've entered the peritoneum. I can't believe I couldn't do it. Aí ela falou, eu não acredito que eu não consegui empurrar mais, porque ela está falando do parto. E quando a gente fala, nossa, isso daí, I won't do that again, né? Isso eu não faço de novo, porque eu me arrependo de ter feito a primeira vez. A última maneira é usar o verbo no ing e depois falar que foi uma má ideia. Lembra do exemplo do pão? I shouldn't have eaten all that bread. Ele falou, I shouldn't have eaten all that bread. Eu poderia expressar o mesmo arrependimento falando, eating all that bread was a bad idea. Tá? Foi uma péssima ideia. Olha esse próximo exemplo. Very nice, Shrek. What? I told you coming here was a bad idea. Aí você vê o Shrek já agitado, meio bravo, falando, coming here was a bad idea. Então, a gente pode expressar arrependimento dessas formas. Gostou do vídeo? Conhecia essas formas de você se arrepender ou falar de arrependimento? Deixa um comentário aqui pra gente, se inscreva no canal, né? Dá um joinha aqui no vídeo, aperta o botãozinho de notificações também, senão você perde os próximos vídeos. E como sempre, let's practice. Arrependimento. Expressar arrependimento. O arrependimento.